Olá, a paz do Senhor, eu sou a Viviane Férsula. Como você está? Hoje, mais um dia, quero estar aqui juntamente com este livro abençoado Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola, para trazer para você uma palavra de meditação, para que você possa ter um dia abençoado, para que você, através dessa palavra, venha aprender um pouco mais do Senhor. E para hoje, o título é As Chaves Certas. O texto base está lá em Esdras 8, versículo 21, que diz assim: Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Não tem como você ganhar certas batalhas sem as armas corretas. E no mundo espiritual, o jejum e a oração são as armas infalíveis. O jejum e a oração liberam a bênção de Deus sobre a sua vida, ou seja, o sobrenatural, que é aquilo que está além do que os nossos olhos e ouvidos podem enxergar e captar. Por isso, é fundamental entender o que é viver no espírito, no sobrenatural. Afinal, não somos seres humanos com experiências espirituais, mas seres espirituais com experiências humanas. Não somos deste mundo e não somos guiados pelo que vemos, mas pelo Espírito Santo. O mundo invisível governa o mundo visível. É libertador entender isso, pois nos leva a compreender que, primeiramente, tudo nasce no mundo espiritual, para depois concretizar-se no mundo físico. Tudo que você precisa será conquistado primeiro no mundo espiritual. Por isso, é bom cuidar de tudo que sai da nossa boca, pois as palavras têm poder, e palavras de maldição podem ser atiradas como flechas em chamas. O que sai da nossa boca revela a natureza do nosso espírito. Esse entendimento é fundamental para que os nasceram de novo. Compreender e viver sobre essa direção é como utilizar chaves poderosas que darão acesso ao seu propósito e mudarão para sempre a sua realidade. E como você vai acessá-las? Por meio da oração, do jejum e da leitura da palavra. Viver pela fé é trazer à existência as coisas que não existem. O poder da palavra, as chaves certas. Quais são as palavras certas que nós deveremos estar profetizando, nós deveremos estar falando? Nós temos que ter muito cuidado hoje em dia com o que sai da nossa boca. Lá no livro de Efésios 4, até foi falado ontem na escola bíblica sobre este tema, né? O cuidado do falar, o cuidado das palavras, né? E então lá em Efésios 4, no versículo 29, diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, palavras, a gente não deve usar palavras torpes, palavras que venham denegrir alguém, palavras que venham fazer mal, que venham prejudicar. Essas palavras a gente tem que esquecer, na verdade. A gente jamais deve jogar da boca para fora. A gente acaba depois se magoando quando a gente lança, quando a gente diz algo a alguém que acaba sendo ferido. E essa pessoa acaba absorvendo esta palavra, embora ainda diga que está tudo bem, está perdoado. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não imagina o poder que tem a palavra que sai da nossa boca. Então a gente tem que falar, lançar palavras de bênção. Hoje mesmo
a gente meditando, né? E ontem também falado nessa palavra, a graça aos que ouvem, quer dizer, bênçãos favoráveis àqueles que ouvem. Então a gente, quando fala palavras boas, a gente está enviando para aquelas pessoas bênçãos favoráveis. Graça quer dizer um favor não merecido por Deus, mas ainda assim ele tem graça sobre nossas vidas. O Senhor acha graça em nossas vidas e por isso Ele quer abençoar a mim e a você. E nós que somos dele, que somos enviados, viemos dele, então nós temos que proferir palavras de bênçãos para aqueles que nos cercam. Jamais palavras de maldição, palavras que vá ferir, palavras que vá chatear alguém. Então, a gente tem que, as nossas palavras têm que fazer com que as pessoas avancem. Tem uma pessoa que ela foi uma criança que o pai às vezes falava palavras, até mesmo na juventude, e essas palavras acabaram ferindo esta pessoa. E é uma pessoa conhecida minha, tá? E essa pessoa acabou, de certa forma, sendo prejudicada, né? Não sabia, às vezes, por quê, né? Tantas coisas aconteciam na vida dela. Mas eu estudo psicanálise hoje em dia, então estou tendo conhecimento, né? Do que as palavras também do passado podem ferir o futuro, né? Prejudicar a pessoa no futuro. Então, tem palavras que são lançadas, às vezes falada, às vezes pais, né? Ou às vezes algum ente querido, algum outro conhecido, lança uma palavra sem intenção de ferir, mas acaba lançando. E aí a pessoa guardou aquilo para si, embora ela achava que estava tudo bem, só que não estava bem. Quando a gente, vamos dizer assim, vamos falar gente, tá? Quando a gente recebe uma palavra que não é bênção para nós, a gente guarda, né? E depois de algum tempo, né, o nosso fica guardado lá no nosso subconsciente. Mas tem coisas que não vêm para fora. A gente vai vivendo, vai levando a sua vida, às vezes até cometem erros, mas não entende o porquê. E estudando a psicanálise, descobrimos, né, que sim, através do estudo, que quando se lança alguma palavra de maldição na nossa vida no passado, fica internizado na gente. Então fica aquela criança interior, né, precisa ser resolvida, porque quando criança foi ferida e agora quando adulto passa por dificuldade, passa por tribulações, ela precisa ser tratada. Vai esquecer do que aconteceu? Não, não vai esquecer do que aconteceu, mas ela vai conseguir, através de uma boa conversa, de um bom tratamento com terapeuta, a pessoa acaba conseguindo a se ressignificar a sua vida. Vai acabar perdoando a pessoa que feriu e vai aprender a lidar dali para frente de uma maneira melhor a sua vida. Quando a gente libera perdão por algo, a nossa vida ela deslancha. E ainda assim que a pessoa não precise talvez nem falar com quem a feriu, mas numa simples carta de perdão que faça. Eu estou falando tudo isso através dos meus estudos na psicanálise, tá? Do que eu tenho passado, assim, e estudado, né, visto. Então, eu tenho percebido isso, que através de uma carta, às vezes, escrevendo, relatando tudo, quando a gente relata tudo através de uma carta por algo que a gente fez a alguém, né, ou que alguém fez pra gente, a gente acaba liberando perdão
perdão também. Claro que o necessário seria a gente conversar com a pessoa, falar, né, fulano, te perdoo por tal, tal, tal coisa. Mas tem coisas que às vezes não é necessário e você consegue ressignificar a sua vida dali para frente, liberando perdão para outra pessoa, porque talvez aquela pessoa, embora que você vai falar, talvez aquela pessoa não se lembre que te causou mal. Não, a gente não sabe com o que aquela outra pessoa passou para falar palavras pesadas para você. Vamos supor assim, um pai, a gente não sabe, muitas vezes tem pais que não contam as suas histórias para os seus filhos, então não sabe como foi, né, a sua criação, não sabe o que feriu, o que o feriu no passado, o que a feriu, o pai ou a mãe no passado, que foi lançado alguma palavra não indesejada para você. Mas assim, ainda assim, a gente com Deus, né, e estudando, através dos estudos da psicanálise, eu pude ver que através disso a gente pode sim aprender a ter uma vida melhor nos caminhos do Senhor, perdoando o seu passado e tendo uma nova fase na sua vida. Então nós temos que usar palavras certas, ações certas. Claro, vamos dizer assim, se essa pessoa hoje fosse falar de repente para essa pessoa que a feriu, esse ente querido que a feriu no passado, talvez essa pessoa hoje iria ficar muito entristecida, né? Pelo fato de ter falado aquilo. Então não é essa a intenção que nós temos, né, de falar para ferir, lembrando o que foi falado, o que foi dito no passado. Então, por isso que eu falo, que a gente estuda, né, que tem várias maneiras hoje em dia de se perdoar, né? Lógico, o perdão diretamente é necessário que seja feito, é importante, mas tem casos e casos. Hoje a gente pode analisar uma forma correta de liberar o perdão e viver a sua vida tranquilamente e esquecer as palavras erradas que foram ditas e passar a utilizar as palavras corretas. E às vezes a gente, né, se vem de trás, lançado lá através dos bisavós, dos avós, dos pais, para os meus filhos. Às vezes isso pode continuar de geração em geração. Mas quando a gente encontra o Senhor Jesus e aprende a lidar com as situações, ali a gente quebra a barreira. Vamos supor que se fosse comigo, se viesse do meu tataravô, para o meu bisavô, para o meu avô, para o meu pai, para mim, para minha filha. Mas eu estou nos caminhos do Senhor. Pô, eu encontrei agora Cristo, estou caminhando com Ele, eu não quero fazer com que eu estou conjecturando, tá bom? Não quero fazer com a minha filha o que os antepassados fizeram, né, com as pessoas que são da minha descendência. Não, parou em mim. Eu quebrei aquela barreira ali. Então, daqui para frente, da minha vida para a vida da minha filha e os filhos da minha filha, e assim sucessivamente, serão abençoados, porque daqui para diante eu vou saber falar palavras certas, eu vou saber usar as chaves certas para abençoar as pessoas. Então nós devemos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. E tem na palavra do Senhor ainda fala, o que a boca fala, do que está cheio o coração. Se você está com muita mágoa no coração, você vai lançar palavras torpes. Se você está feliz, está alegre, você vai lançar palavras de bênção para o seu ente querido. Correto? Então, a frase do dia diz: a fé o conduzirá a lugares que sozinho você jamais chegaria. Então, com o Senhor Jesus, a gente chega muito além do que nós imaginamos. Nós chegamos ao sobrenatural, o qual nós nem imaginamos que nós possamos chegar. A palavra-chave é chaves.
use as chaves corretas. E a leitura bíblica é Provérbios 9. Amém? Tenha um dia abençoado. Espero que vocês possam meditar neste devocional de hoje, tá bom? E use as chaves certas na sua vida. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã.